Larissa vai nos ajudar, né, a fazer a oração. Vamos todos rezar junto com a Larissa. Pode começar, Larissa. Bom dia, meu Deus querido. Agora eu vou começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco pecado. Aqui estamos juntos e vamos estudar. Abençoa nossa classe, nossa escola, nosso lar. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Senhor. Não há riqueza maior do que possuir seu amor. Amém. Muito bem, Larissa. Larissa fez a oração de bom dia. Alguém gostaria de fazer a oração do Santo Anjo? Eu posso fazer, tia? Pode. Meu santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, me abençoe, me ilumine, me rege, amém. Eu inventei. Pronto, não é inventar, é uma oração, né? Tá correto. Alguém mais gostaria de fazer a oração? Só a Larissa e a Isabelle. Alguém mais? Pronto, né? Então vamos dar início com a disciplina de história. Vocês vão abrir o livro na página 82. Página 82. Livro de História, página 82. Hoje nós vamos estudar e conhecer como eram as escolas, né, ao longo do tempo. Conhecer como era antigamente, né, fazendo a diferença até chegar nos dias de hoje. Esse conteúdo é um pouco longo, né? E a tia pede a atenção de vocês. Nós até começamos na semana passada a falar um pouquinho, né, sobre a escola ao longo do tempo. Aí hoje nós vamos terminar, porque o conteúdo é muito extenso, e a tia pede a atenção, né, a ajuda de vocês. Se quer falar, tirar alguma dúvida, podem ficar à vontade, tá certo? Aí a tia vai lendo. Vocês têm que acompanhar aí no livro. Tia, Oi. qual é a página? 82. Tá. Acompanhe, porque se por acaso a tia pedir para vocês ler, vocês têm que estar com o livro aberto e saber onde a tia parou. Porque o que está acontecendo muito é a tia começa a leitura, um coleguinha, aí quando chega a sua vez, você não está com o livro aberto, você não sabe onde é que está, né? Então é muito importante que vocês acompanhem direitinho. Então vamos lá. A escola ao longo do tempo. A escola é o segundo grupo social do ser humano. Sabemos que o primeiro grupo social é a família, o segundo, a escola. Antes dela, vem a família. Na sociedade mais antiga, as crianças não estudavam em prédios como nos dias atuais. Elas estudavam em casa, na casa do professor ou até mesmo dentro da igreja. Tia, dentro da igreja? Sim. As crianças elas iam com seus pais, né? Enquanto seus pais ficavam rezando, elas iam, né, para uma sala, onde lá elas aprendiam tanto a parte religiosa, né, como a parte de estudos. Estudavam também debaixo de árvores, ao ar livre, como em alguns países africanos e na Grécia. Vocês podem notar, né, que nada impedia das crianças estudarem. Elas não tinham uma escola, um prédio fixo como vocês têm hoje, né? Mas nem por isso elas deixavam de estudar.
elas iam estudar na igreja, até debaixo de uma árvore, né? Elas conseguiam. Então, hoje, mesmo com todo o conforto, tem crianças que ainda não valorizam, né, o que tem, né? O que é uma casa, uma escola boa, às vezes até o lanche, né, que os pais de vocês põem para vocês comerem na escola, jogam, né, gente, no lixo, destrói mesmo. Na página. Página 82. Então, ó, mesmo na dificuldade, né, daquele tempo, as crianças elas não deixaram de estudar. Houve um tempo em que só existiam escolas para meninos, e esses eram de famílias ricas. As crianças mais pobres não tinham direito ao estudo e precisavam trabalhar para ajudar nas despesas de casa. Né? Antigamente, só quem tinha escola mesmo eram aquelas crianças que tinham mais condições, que eram chamadas os ricos. Né? As pobres não, elas iam trabalhar para poder ajudar em casa. Hoje em dia, nós ainda vemos isso. Né? Aquelas crianças que moram na rua, né? Que precisam trabalhar para poder ajudar os seus pais. Né? Hoje em dia tem. Na nossa cidade até tem, só que em cidade grande o número de crianças na rua é muito maior. E também tinha, né, a escola só para meninos. Escola onde só os meninos podiam entrar. Né? Será que essa escola seria legal? Uma escola só de menino? Sem ter nenhuma menina e outra só com menina? Eu acho que não, né? Imagine que antigamente, há cerca de 5.000 anos, as crianças escreviam em placas de argila ou pedaços de madeira. Né? Antigamente, elas não tinham caderno, né? Só que nem por isso elas deixavam, né? Deixaram de fazer a escrita, né? Era mais difícil? Sim, porque elas escreviam em umas placas duras, né? Em argilas. Então, antigamente, era tudo mais difícil, mas as crianças, mesmo assim, elas continuavam estudando. Ao longo dos anos, os materiais para se escrever nas escolas foram se modificando. Usavam-se penas de aves, que eram mergulhadas em tintas, para escrever em peles de animais, pergaminhos, papiros e pedaços de tecido. Então, ao longo do tempo, né, a escrita ela foi se modificando. Ela começou, né, as crianças, elas escreviam em placas duras, né, pedaços de madeira, e depois, com o passar do ano, né, foi se modificando. Pegava uma pena de um animal, mergulhava na tinta e assim fazia a escrita, né, que eu acredito que vocês já tenham visto. Mais tarde, quando o papel passou a ser usado, foram inventados diferentes tipos de lápis e canetas. Ó, como já começaram a inventar, né, o lápis e a caneta. Anos depois surgiram as máquinas de escrever, que hoje em dia, né, quem sabe me dizer, máquina de escrever. Hoje em dia nós escrevemos onde? A tecnologia hoje em dia está muito avançada. Quem sabe me dizer? Computador. Computador. O que mais? O celular é uma máquina, né? Onde nós notebook. Olha essa imagem aí da página 83, a última imagem. Hoje em dia é tudo mais fácil. Eu faço uma pesquisa no computador e eu quero já imprimir. Né? O computador já faz tudo isso. Antigamente, não. As pessoas elas tinham que pesquisar em livros, né? Que naquele tempo não tinha internet. E para as crianças entregarem trabalho, elas tinham que digitar tudo. Vocês já imaginaram? Uma pesquisa muito extensa, né? Muito longa.
as pessoas ter que digitar tudo, né? Ia demorar muito tempo, né? Assim, né? Então, a tecnologia, a cada dia, ela fica mais avançada e vai melhorando, né, para todos nós. Hoje em dia, a tecnologia está tão avançada que mesmo na época da pandemia, que é que nós estamos hoje, todos os dias nós nos encontramos, né, através do celular, tem gente que vai pelo computador, pelo tablet. Oi. Bom dia. Oi. Isaac? Você tá conseguindo me ouvir? Porque a minha internet tá ruim. Tô, a tia tá te ouvindo. Oi. Ó, antigamente, agora vamos pensar aqui. Se antigamente tivesse acontecido a pandemia, vocês acham que as crianças elas iam conseguir estudar? Hum? Não, porque naquele Não, tempo não tinha, não existia internet, né? Tinha tecnologia, tinha, mas não avançada como está nos dias de hoje. Nós sabemos que o homem ele é muito inteligente. Tudo que ele e tinha ele faz. tecnologia? Oi? E tinha tecnologia nesse tempo? Né, como a tia está dizendo, ó, ter tinha, só que não era tão avançada. Para você ver, ó, primeiro eles estudavam, não era em prédios, né? Era na igreja ou na casa de um professor, que hoje é chamado professor de reforço, né? Que até hoje ainda existe, ou embaixo de árvores, mas mesmo assim as crianças elas não deixavam de estudar. A escrita começou a escrita em placas duras, em rochas, né, em argilas. Não existia o caderno. Os anos foram passando, aí surgiu, né, a pena. As pessoas mergulhavam a pena, a pontinha da pena na tinta e assim produziam a escrita, que era em caderno? Não, em peles de animais. O tempo foi passando, aí surgiu, né, as canetas e os lápis. E a máquina de escrever, né, que é o chamado antigamente, né, até quando a tia estudava, era o chamado mimeógrafo, né? Hoje em dia é impressora. Eu podia escrever, ó, Maria Rita, eu fazia minha escrita, né, numa folha. Aí eu botava um álcool azul numa partezinha que tinha da máquina. Depois eu vou trazer para mostrar para vocês. Um álcool azul. Aí eu enrolava, tipo um rolo, enrolava aquela folhinha com a minha letra. Aí eu fazia assim, ó. Eu só girava. Quando eu girava, já saía, né, em várias folhas. Hoje em dia, a gente bota a folha na impressora, né, e aperta o botão e sai, normal. Antigamente, não. Tudo era difícil, mas nada, né, impedia das crianças a estudarem. A tia estudou, nada atrapalhou. Então, vamos lá, na página 84. Vão acompanhando aí. Atualmente, grande parte dessas máquinas foi substituída por computadores, tablets e celulares de última geração. Ó, tem crianças, né, que possuem um celular muito bom mesmo. Toda criança hoje tem um computador, se não tem, tem um tablet, tem um celular, tem um notebook. Eu ainda não vi uma criança sem essas tecnologias. E pode até ter, né? Aquelas crianças que não têm estudo, né? Aquelas crianças que moram na rua. Mas hoje em dia todo mundo possui. Tem casas que possuem mais de um computador, mais de um celular, que eu acredito que seja o caso de vocês. Hoje em dia, a mamãe, o papai, os irmãos de vocês e até vocês possuem, né? Assim, um celular. A internet hoje, ela é muito boa para a gente pesquisar tudo. Se eu tenho uma dúvida, né, eu posso muito bem na internet e tirar todas as minhas dúvidas. Hoje,
Cadernos e livros são fabricados com papel que é feito a partir de algumas árvores. Porém, a mais usada é o eucalipto. Mas, nos dias atuais, com a conscientização a respeito à natureza, muitas dessas árvores são de reflorestamento. Lembrando que é reflorestamento, alguém sabe dizer o que é reflorestamento? Eu sei. Oi, Maria Rita. É quando o homem planta uma árvore, ou é quando o homem arranca uma árvore e planta de novo para substituir aquela árvore que ele arrancou. Isso. Gabriel. Gabriel também queria falar. Sim, tia. Gabriel, fala. Não, eu ia falar, mas não. Pode falar, pode ficar à vontade. Fala, A Gabriel. tia perguntou o que é reflorestamento. O que é, Gabriel? Você destrói uma árvore e depois você planta outra. Muito bem. Reflorestamento é isso aí que vocês acabaram de dizer, né? O homem tira aquela árvore, usa ela, mas logo em seguida ele faz, né? Ele planta um novo ser, né? Então, reflorestamento é isso. E é o que nós também devemos fazer, né? Tem casas que possuem muitas plantinhas, né? Chega um tempo também, mesmo que eu cuide, aquela plantinha chega um certo tempo devido ao sol, né, o clima, ela morre, porque ela é um ser vivo igual a gente. Aí, o que é que nós devemos fazer? O reflorestamento. Não só lá na floresta amazônica, mas também na nossa casa. Né? Quem gosta bastante de plantinhas é sempre importante. E sem as plantas, nós sabemos que nós não íamos, né, sobreviver, porque as plantas elas são essenciais para todos nós. O que é que as plantas nos oferecem? São muitas coisas, né? Oi? Tia. Ah, que mais? Tia, Oi. Frutas. Frutas. Muito bem. A nossa alimentação, elas vêm das plantas, né? O homem faz o plantio de milho, feijão, arroz, as frutas, né? Colhem e assim levam para o mercado, né? Para que cheguem até a gente. Então, as plantas elas são essenciais para a nossa sobrevivência. Página 85. Prestem bastante atenção aqui, ó. Nas escolas de antigamente, os castigos eram comuns. As crianças sofriam grandes pressões por deixarem de fazer a lição, por mau comportamento, por responder à professora, por não fazer trabalhos, por cochichar na sala de aula, por não decorar a tabuada, por brigar com os amigos, por sujar as roupas e várias outras coisas. Ó, se vocês observarem bem, antigamente tudo era castigo, né? O aluno ele tinha que seguir mesmo as regras da escola, porque se ele não seguisse, aquelas crianças elas eram severamente castigadas, né? Se ele não fizesse a lição, era castigado. Se respondesse o professor, que nós sabemos que isso é feio, né? Que nós não devemos responder, os mais velhos, também era castigado. Se eu sujasse o meu fardamento, né? Eu chegava na escola bem limpinho. Se durante o período que eu tivesse na escola, se eu sujasse, também eu era punido. Então, tudo, antigamente, era motivo de castigo. Professores eram muito rígidos, bravos e não ouviam a opinião dos alunos.
Hoje em dia, né, vocês participam de tudo, né, das aulas. Antigamente, não. O professor era tão rígido, tão duro, que ele não queria saber muito da opinião dos alunos, não. Tinha que ser a dele e pronto. Se o aluno sujasse o fardamento, tivesse acontecido um acidente, e ele queria se justificar, antigamente ele não podia, já era punido. Então, gente, os tempos mudaram muito, 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 muito mesmo. Os alunos tinham medo deles por isso. Os professores usavam um instrumento de castigo chamado palmatória. E com ele batiam na palma das mãos dos alunos que fizessem algo errado. Falaram sobre a palmatória? É com a régua que ele se bate na mão, de uma vez. Oi? É com a tapa na mão. Não estou conseguindo te escutar, Isaac. Batia com a tábua de régua. Só que era uma espécie de tábua de madeira. Régua. Como se fosse uma régua. Ele batia. Isso. Era bem grande, né? E grossa. E se o aluno desobedecesse, ó, o professor falava assim, estenda a sua mão. Aí o aluno estendia a mão e ele pegava aquela palmatória e batia com toda a força. Então, os castigos antigamente eram assim. Vocês já imaginaram se hoje existisse a palmatória? Como seriam as escolas? Podem perguntar às mães de vocês. Não sei se elas ainda... Tia. O Ângelo... Pronto, peraí que a tia vai deixar. Todo mundo falar. Primeiro o Ângelo, viu? Depois é você, Maria Rita. Oi, Ângelo. Não, eu ia falar uma coisa, mas deixa. Tia. Oi, Ângelo. Imagine, se os professores tudo fossem não dava pra bater, não. Mas era alto. Hoje em dia, graças a Deus, não existe mais isso. Mas pergunte a sua avó, né? Como antigamente, não sei se no tempo que ela estudava, se era assim. Pergunte àquela pessoa mais velha da família de vocês. Elas vão saber explicar bem direitinho. Gente, era muito duro. O castigo de antigamente, né? As crianças, se elas fizessem algo errado, elas sofriam. Porque elas eram severamente castigadas. Né? Não é hoje em dia. Hoje em dia, como é? A gente conversa com aquela criança que fez algo errado e ela vai pedir desculpas e vai prometer que não vai fazer mais, né? Assim? E não é nem um castigo, né? É um conselho que os professores, o diretor, o coordenador, ele dá para as crianças. Só que antigamente o conselho era na palmatória mesmo. Isaac, a tia não está conseguindo te ouvir direito. Ó, essa criança aí na página 85. Observem essa criança aí, ó. Vocês acham que ela tá o quê? Qual o sentimento que ela tá sentindo? Triste. Essa criança tá triste. Alguma coisa aconteceu com ela. Observem até o fardamento de antigamente, como era diferente. As meninas, né, elas usavam a saia longa, né? Blusinha com a manga compridinha, meia e o sapato preto. Vocês sabem que o seu Isaías, ele sempre pede para todos irem com fardamento completo. Mesmo quem não vai, né? Tem crianças que não vão, mas ele não volta. Antigamente, se as crianças elas chegassem sem a farda ou de chinela, gente, elas não entravam não, viu? Antigamente era bem diferente mesmo. E a roupinha tinha que estar impecável, sempre bem limpinha. A blusinha branca, a meia, o sapatinho tinha que ser bem pretinho. Né? As crianças elas tinham que seguir rigorosamente todas as regras.
Então, essa criança, se vocês observarem, ela está triste. Alguma coisa deve ter acontecido, né, para ela estar dessa forma. Nem na sala de aula ela está, né? Ela não está na sala de aula. Havia ainda muitas outras formas para repreender e para castigar os alunos, tais como ficar em pé atrás da porta. Preste atenção nesses castigos, ó. Ficar em pé atrás da porta ou olhando para a parede. Né? Se a criança desobedecesse na sala, existia a palmatória, como também outros castigos. A criança ia passar a aula toda em pé, ó, no cantinho da parede. E os alunos olhando para ela, ou então o professor pedia para ela ficar de costa. Né? A criança ficava de costa olhando para a parede o tempo todo em pé. Tia. Copiar frases determinadas pelo professor. Olha essa daqui. O professor escrevia, né, no quadro uma frase e pedia, né, para o aluno que tivesse desobedecido copiar aquela frase sem ver. Vocês já imaginaram, gente? Como era a vida dessas crianças antigamente? Muito triste, né? Aí a frase era assim, ó, quando a criança não fazia a lição, né? O professor escrevia essa frase: devo fazer a lição, né? Quando a criança desobedecia, não devo desobedecer a professora, ficar de joelhos em grãos de milho ou feijão. Esse castigo aqui eu acredito que seja o mais cruel, né? O professor sempre tinha, né, na sua mesa grãos de milho ou grãos de feijão, dependendo, né, da criança e também do que ele tinha feito, né? O castigo era: o professor pegava grãos de feijão, colocava ali no chão, né, o grão de milho, e pedia para a criança ficar de joelhos. E não era só para ajoelhar e levantar, não, ó, passava horas desse jeito. O menino chega e ficava todo ferido. Oi. O meu pai fazia isso comigo, mas ele não bota feijão no chão, ele só deixa de castigo o joelho. Não bota nenhuma coisa de baixo. Pronto, ó. Exatamente, ó. Tem pais, né, os pais de alguém, eu acho que acredito que vocês já tenham ficado assim, né? De joelhos, né? Tem pai que no lugar de bater, que eu acho certo, né? Assim, não bater na criança, mas dizer a ela o porquê que ela vai receber aquele castigo. Conversar, gente. O diálogo, ele é muito importante. Nós sabemos que nós somos humanos, nós erramos. Mas não é porque a criança erra ou o adulto erra que a gente vai agir, né, de forma errada. Como é de forma errada? A agressão, né, que chega a agressão, que é o toque físico, né? A conversa, ela é muito importante, principalmente de o pai para o filho. Por que é importante? A mãe vai conversar, né, com a criança, vai ensinar, dizer o que ela deve fazer, né? E a criança, ela vai prometer, né, que não vai agir errado. Então, o diálogo, ele é muito importante nesses momentos. Oi, Maria Rita. Eu não preciso ser meu pai para me botar de castigo, não. Minha mãe já é o suficiente. Porque eu moro vizinho aqui da minha prima e eita que a gente faz donação. Minha mãe já é o suficiente para me deixar de castigo. E é bem explicado, viu? Vamos lá, continuar. A escola passou por transformações ao longo dos anos e se criando espaços específicos para promover a aprendizagem dos alunos. Oi! Oi! Alguém queria falar, mas vamos lá, continuar. As imagens abaixo mostram escolas em tempos diferentes, como ver algumas diferenças entre elas. Olha aqui, ó, na página 87, 2 escolas. Vamos aqui observar a diferença. Gente, essa primeira escola, olha aí, ó. Parece mais uma casa mal assombrada, né, ó?
essa primeira escola. A segunda, não. Já é maior. Tem os vidros, porque as escolas de antigamente, elas eram muito fechadas. Né? Muito fechadas, as crianças entravam e não tinham nenhum contato fora. A de hoje, não. Né? Já mudou. Então, vamos fazer o seguinte, né? A tia já chegou na hora, o professor Edson já deve estar esperando, né? Nós ainda não conseguimos terminar o conteúdo, e é assim mesmo. Na outra aula, a tia vai continuar lendo, explicando e vocês interagindo, tá certo? Daqui a pouco a tia volta, depois do intervalo. Vocês vão ficar agora com o professor Edson. A gente já tá no intervalo. Oi, pessoal. Good morning. Aí. Tudo bem com vocês? Tudo.